Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Cristiano Bittencourt e trago para vocês agora um pouquinho de informação sobre os tipos de ações de controle em vigilância epidemiológica. Acompanhem comigo aqui no slide. O controle de doenças infecciosas, ela envolve uma série de medidas coordenadas para limitar a disseminação da doença e minimizar seu impacto na saúde pública. Isso é que é controle em vigilância epidemiológica. Ou seja, você tem já uma doença em curso, pessoas doentes, e você quer minimizar o impacto dessa doença na saúde, óbvio, do indivíduo, mas também da população. Então você entra com medidas de controle, o que é diferente de medidas de prevenção, no qual você ainda não tem indivíduos doentes. Você quer prevenir que ele adoeça, que ele adquira a doença. Então, nós estamos falando aqui de medidas de controle. Essas medidas de controle, elas são aplicadas em diferentes níveis, dependendo do tipo de doença, do modo de transmissão e da situação epidemiológica da doença. Então, alguns exemplos de ações de controle. Você tem aqui, por exemplo, o isolamento de casos e quarentena. Então, todos nós vivemos aí a pandemia do Covid há uns anos atrás e a gente viu isso acontecendo. A importância de você isolar casos, algumas pessoas realizando quarentena, né? Muitas pessoas viajando tinham que realizar quarentena quando chegava no outro país, né? Então, isso é muito necessário. É muito necessário para evitar que se propague a doença. Então, é uma medida de controle. Vacinação. Também vivemos isso na última pandemia. A importância da vacinação para se controlar o avanço da doença. Você tinha hospitais superlotados e graças à vacinação você conseguiu brecar um pouco o avanço da doença e aí você foi capaz de dar atendimento à maior parte das pessoas que adoeceram. Tratamento de casos, né? Então, se você identificou casos, eu vou tratar. Porque se eu trato esse caso e essa pessoa vem a se curar, ela deixa de ser uma fonte de disseminação da doença. Então, tratar casos é importante. Controle de vetores. Aqui eu cito a dengue, né, com Aedes aegypti, né, que é muito comum em várias regiões do país. Então, se eu controlo a reprodução desse mosquito, eu estou controlando a disseminação da doença. E, gente, educação e comunicação em saúde é essencial. Como dissemos em outro vídeo, a educação é importantíssima. O cidadão ele tem que estar preparado para entender como ele pode prevenir, como ele pode evitar a disseminação da doença, se é que ele está doente, quais são as medidas de higiene necessárias, a questão da vacinação, a importância da vacinação. Tudo isso é levado em forma de educação e informação para o cidadão, para a sua família. Então é importantíssimo pensarmos em educação quando a gente fala em atenção básica. Outras medidas, né, de controle, monitoramento e vigilância epidemiológica, que é o que viemos conversando no vídeo, né? Todos os itens, aspectos de vigilância epidemiológica são essenciais para uma medida de controle eficaz. Medidas de higiene e saneamento, uso de equipamentos de proteção individual. Então, todos nós aqui lembramos daquela fase da vida da gente há anos atrás, né, em que a gente tinha que sair de máscara, depois a gente tinha que, se estivesse em ambientes internos, a gente tinha que estar de máscara. Então a máscara é um equipamento de proteção individual, né? Pessoas que trabalham em laboratórios usam jaleco, usam óculos de proteção, né? Então os EPIs, eles têm que ser aplicados em inúmeros casos quando a gente está falando de ações de controle. Restrições de viagem e controle de fronteiras. Como vivemos isso, né, gente, durante a pandemia de Covid? Quanta gente querendo viajar e teve que cancelar a viagem por causa dessas restrições, né? Se num país você tem um número de casos aumentando de uma doença que é facilmente transmissível, eu não posso abrir a minha fronteira para esses viajantes entrarem no meu país, né? Então é uma medida de controle. E também, né, se a doença tem a ver com a questão da água ou a questão do alimento, eu trabalhar com o tratamento da água, trabalhar com segurança alimentar para brecar o avanço de uma contaminação, de um vírus ou de uma bactéria. E nesse contexto é importante a gente falar sobre cadeia de transmissão, né? Muitas doenças elas são disseminadas através do que a gente chama de uma cadeia de transmissão, né? Essa bactéria, esse vírus, ela está alojada num determinado ambiente.
algum vetor vai pegar essa bactéria ou vírus, vai transmitir para uma pessoa, essa pessoa vai transmitir essa bactéria e esse vírus para uma outra pessoa. Então existe toda uma cadeia de transmissão. Ou seja, uma sequência de eventos que permite a disseminação de uma doença infecciosa de uma fonte para um hospedeiro suscetível. E a compreensão dessas cadeias é fundamental para o controle de surtos, por exemplo, e para a interrupção da propagação dessas doenças. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de doenças com as suas cadeias de transmissão, só para vocês entenderem a importância de se entender essa cadeia de transmissão. Então, vejam, por exemplo, no caso da gripe, famosa influenza. Qual o agente causador da influenza? É o vírus da influenza. Qual o reservatório do vírus? O que é o reservatório? É aquele local onde você tem uma grande concentração desse vírus. Os vírus estão armazenados, digamos assim, nos seres humanos. Seres humanos são grandes portadores desses vírus. Qual a porta de saída? Ou seja, de onde sai o vírus uma vez que eles estão no reservatório? A porta de saída são as vias aéreas, as vias respiratórias. Através de gotículas respiratórias ao tossir, espirrar, falar. A gente sabe disso, né? A gripe, ela é transmitida através das gotículas de saliva. Como que é transmitida? Qual é o modo de transmissão da influenza? A transmissão é direta por contato com gotículas respiratórias expelidas por uma pessoa infectada ou indireta através de superfícies contaminadas, são os fômites. Então, por exemplo, eu dando aula aqui, né, as gotículas de saliva, elas vão estar presentes na mesa, vão estar presentes no monitor. Então, se eu estiver gripado, eu não estou, mas se eu estiver gripado, é importante que após a minha aula exista um procedimento de higiene aqui para que seja retirado esses fômites na mesa, no monitor, para que um outro professor venha gravar o vídeo, né? Então, se eu conheço esse modo de transmissão, eu consigo atuar de forma eficiente no controle do avanço dessa doença. Porta de entrada. Uma vez que o vírus saiu da minha boca, da minha via respiratória, como que esse vírus vai entrar numa outra pessoa? Que seria a porta de entrada. Através de mucosas do trato respiratório. Então, nariz, boca ou olhos. E o que é o hospedeiro suscetível no caso da gripe? Qualquer pessoa que não tenha imunidade contra o vírus. Então, uma pessoa que não entrou em contato com esse vírus, não está vacinada, se ela entra em contato através de uma mucosa respiratória, ela vai adquirir a doença gripe, a influenza. Tá? Então, isso tudo que a gente viu aqui é a cadeia de transmissão para o vírus da gripe. Vamos falar agora sobre a malária, por exemplo. Malária. Qual o agente causador da malária? São protozoários do gênero Plasmodium. Qual o reservatório da malária? Esse protozoário ele está em seres humanos. Desse reservatório, de onde sai esse protozoário, o Plasmodium? Qual a porta de saída? O sangue humano. Então, durante a picada de um mosquito. Ok? Então, o mosquito picou uma pessoa infectada, vai e pica outra pessoa e através do sangue dessa picada, né, o protozoário é transmitido para outra pessoa. Então, o modo de transmissão é o quê? Uma transmissão indireta através da picada de um mosquito Anopheles, fêmea, que esteja infectada. Qual a porta de entrada? Pela pele, né, através da picada. Então, a porta de entrada dessa doença no indivíduo é a pele. E o hospedeiro suscetível? Quem é suscetível a essa doença? Qualquer pessoa não imunizada vivendo em áreas onde a malária é endêmica, ou seja, o número de casos é contínuo, você não tem um aumento ou uma diminuição expressiva. Então, é uma doença endêmica em várias regiões do Brasil. E para finalizar, um outro exemplo, tuberculose. Qual seria a cadeia de transmissão da tuberculose? Então, acompanhem comigo aqui. Qual o agente causador? A bactéria Mycobacterium tuberculosis. Reservatório? Seres humanos. Porta de saída? Por onde sai essa bactéria? Pelas vias aéreas de pessoas contaminadas. Aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro, semelhante à gripe. Qual o modo de transmissão? Transmissão direta por inalação de aerossóis contendo a bactéria, expelidos por uma pessoa com tuberculose ativa. Também semelhante à gripe, vejam. Qual a porta de entrada? Também semelhante à influenza, trato respiratório, por inalação. Você
você contrai a tuberculose. E quem é hospedeiro suscetível? Qualquer pessoa, especialmente aqueles com sistema imunológico comprometido. Então está aqui uma cadeia de transmissão da tuberculose. Então as doenças infecciosas, todas elas vão ter uma cadeia de transmissão. Isso você consegue encontrar na literatura. E isso é muito importante para que ações sejam tomadas, ações de controle, sejam tomadas de forma eficiente, seja no reservatório, seja na porta de saída, na porta de entrada, e com isso você gera informações para que você possa controlar melhor essa doença na população. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, nos vemos em um próximo, até logo!